Hoje a gente vai estar atendendo um pedido da Sara. Ela deixou uma mensagem nos vídeos pedindo para fazer a explicação qual é a diferença da Vapor Barrier, da Air Barrier, Rain Screen, Weather Barrier e Damp Proof Membrane. Questão de esclarecimento de código, tá? Se você for no código de obras, que é onde faz o requerimento da utilização de materiais, e tem um momento onde eles falam de weather barrier, mas eles estão falando de weather barrier de uma maneira generalizada. Eles não pedem especificamente o material weather barrier, tá? Mas os manufacturers criaram um material que ao mesmo tempo executa a função de vapor barrier e air barrier. Tá? Dependendo da zona climática que você está, o código de obras vai requerer que você tenha vapor barriers, e em outras localizações você tem que ter a vapor barrier e a air barrier, tá? Geralmente é acima da região 4, se não me engano, que é o locais onde fica muito mais frio. Então, se você bloquear a entrada de ar também, você torna aquela residência mais eficiente, fica mais quentinho para aguentar o inverno, tá? Então, queria esclarecer essa questão de weather barrier, tá? Então, você vai ver muito manufacturer falando, a gente está colocando a weather barrier, e você vai ouvir também, muitas das vezes, os contractors e labor, eles vão estar utilizando a palavra weather barrier, mas não necessariamente eles estão utilizando aquele produto, tá? Porque existe uma confusão muito grande em relação aos instaladores, tá? Então, eles muitas vezes se referem a um determinado produto como weather barrier, porque foi como eles aprenderam, tá? Então, tenha muito cuidado em como que você está usando e de quem que você está aprendendo as informações que você vai estar utilizando profissionalmente, tá? Então, a Vapor Barrier a gente já falou antes, né? Que ela é colocada dentro da cavity wall e ela é aplicada diretamente em cima do CMU, tá? Então, essa aí você já sabe. A Air Barrier, se você está acima da região climática 4, você vai ter que introduzir isso. Então, algumas pessoas colocam, se você está utilizando a cavity wall, tem gente que coloca antes da insulation, tem gente que coloca depois da insulation, então eles botam seguido o vapor barrier, o air barrier primeiro e depois o vapor barrier. Então você na verdade vai ter que fazer uma pesquisa para ver qual que é a melhor aplicação, que é a aplicação mais ideal, e também dentro do material que você vai estar utilizando, como que o manufacturer faz a indicação de como você deve usar esse material, tá? Então, não é simplesmente fazer uma pesquisa, vou usar isso aqui. Não, porque você tem que falar com o manufacturer para você estar utilizando da maneira correta, tá? Porque eles é que vão saber maiores detalhes. Então, a gente sabe a teoria, isso tem que ficar aqui, mas talvez eles tenham lançado um material mais novo que vai ter uma outra função que seja melhor para você, tá? Porque só para vocês terem uma ideia, eu tenho esse guiazinho aqui, é um guia básico, né, que me deram, esse manufacturer que me deu esse livro aqui, que é um pocketbook de Air Barrier Systems. Então, todas essas linguinhas aqui, essas tabs, são diferentes sistemas de air barrier. E nesse livro daqui, cada uma dessas aqui são diferentes sistemas de vapor barrier e de waterproof system. Então, dependendo do seu projeto, você tem que ter uma referência e você tem que fazer uma pesquisa para ver qual que é o material mais indicado para o seu projeto, tá? E uma vez você escolheu esses materiais, você tem que saber como utilizá-los adequadamente. Por isso que é sempre bom falar com o manufacturer para double check, né? E agora vamos do Air Barrier, Vapor Barrier, Air Barrier, Weather Barrier. Nós agora vamos ver o que é o Rain Screen, tá? Então o Rain Screen é utilizado não nesse
sistema. Você não vai utilizar o rain screen nesse sistema. Você vai usar o rain screen em outros tipos de sistemas de fachada. Então, eu vou dar um exemplo de um que é muito comumente usado, é um sistema mais barato, muito mais barato, muito comumente usado em residências, tá? Então, esse sistema se chama siding, né? Então, o siding, como é que ele acontece? São um monte de réguas de material, né? Então, se você tem uma elevação, né, da entrada da sua casa, alright? Vamos botar uma janelinha aqui, uma janelinha aqui. Aí você vai botar o siding nessa fachada. Então, como que você vê? O siding, ele vai ficar assim, e você monta ele de baixo para cima, tá? Então, você vê uma casa que tem essas regrinhas, essas linhas horizontais, é a utilização de siding. Então, por que a gente monta ele de baixo para cima? Porque você vai ter que ter uma estrutura vertical, ok? Você bota as pecinhas. Essa estrutura vertical, que é essa daqui, ok? Vamos pintar aqui para você ver. Esse aqui tá segurando o siding, tá? E ele vai estar uma strip horizontal. Então, em cima dessa strip, você vai meter o seu nail. Aí, a peça de cima vai esconder como que você fez essa construção, esse assembly. A mesma coisa aqui, você vai esconder a peça de cima, esconde o assembly da peça de baixo. E quando você chega lá em cima no roof, você tem uma outra pecinha de acabamento que entra aqui, tá? Mas aí a gente não tá detalhando isso, não se preocupe. Atrás dessa peça vertical, na leia de trás dessa peça vertical, é onde você vai ser a sua rain screen. Então, como que é a rain screen? Se você der um corte na casa aqui, essa rain screen é um material assim. Tá? E por cima você põe um material que é como se fosse um feltro. Então qualquer coisa, qualquer água que entrar dentro desse sistema, que pode ser que tenha um vento que jogue a água aqui dentro, esse feltro vai estar recebendo essa água e vai jogar aqui para dentro e vai pingar aqui. Então isso tudo vai escorrer para baixo, porque aqui embaixo é aberto, tá? Tem um espacinho, inclusive, bem na base dessa casa, e aí eles colocam um outro material bem aqui na parte de baixo. Em toda essa parte de baixo aqui tem um outro material que vai receber esse rain screen. Então o rain screen vai até aqui, e daqui para cá tem um outro material que você coloca, que é para não deixar inseto entrar, mas que também vai estar fazendo essa água sair dessa fachada, vai pingar tudo no chão, tá? Então a rain screen nada mais é do que uma substituição da sua cavity wall, que vai estar recebendo qualquer água que esteja passando por o sistema e deixando pingar. Na parte de trás dessa rain screen, você tem uma layer que vai ser o plywood, né? Vai ser uma board de plywood, como se fosse compensado. Vai ter mas é um compensado tratado, especialmente tratado para ser resistente à umidade, ser resistente à água, ser resistente ao percentual necessário de fogo, porque as paredes externas têm que ter um fire rating especificado dentro do código de obras, né? E
em cima dessa plywood, você vai aplicar a sua waterproofing, né? Aí sim você não vai ter um vapor barrier, você não vai ter um air barrier em cima desse plywood. Você vai ter um material que vai estar fazendo isolamento para água mesmo, é waterproofing. Diretamente em cima do plywood, você vai estar fazendo a aplicação de um material que não é nem vapor barrier, nem air barrier. Você vai estar fazendo a aplicação de um material que é waterproof membrane, waterproof barrier, tá? Porque aí você realmente não quer que a água penetre na casa, né? No caso da cavity wall, você tem o CMU com a vapor barrier é o suficiente para impedir essa passagem. Mas aqui, como você está lidando com madeira, que é um material mais delicado, então você vai ter que jogar uma waterproof membrane em cima dessa plywood. Então mas isso aí é outra história que a gente vai falar em um outro momento. Mas a gente queria esclarecer essa questão da rain screen para Sara, ok? Agora, a damp-proof membrane, a gente já falou, se você olhar de volta no nosso vídeo da cavity wall, onde a gente está falando da fundação, eu mostro exatamente aonde vai a damp-proof membrane, que ela é, na verdade, uma waterproof membrane. Ela está fazendo uma barreira de água para não permitir que a água entre na sua construção por baixo, né? E a gente também utilizou uma espécie de damp-proof, não, foi uma damp-proof, a gente também utilizou a damp-proof membrane no coping, né? No topo, no detalhamento do roof, né? Porque no caso de a pedra que você está botando no topo do seu parapeito do roof, se essa pedra rachar, você tem uma proteção para a água não estar entrando diretamente dentro da sua cavity wall, né? Então, aí a gente já encerrou com essa dúvida da Sara. Espero que tenha sido claro o suficiente. Se você ainda tem mais alguma pergunta, deixa seu comentário aqui embaixo no vídeo e me deixe saber quais são as outras questões que você está tendo dúvida para você utilizar e aumentar o seu conhecimento de arquitetura para a construção do hemisfério norte.